Primeiro selo, parágrafo 151, nova tradução, e parágrafo 73 na antiga tradução. And only is to be revealed at the last day when this actual seal is broken. E isto só é para ser revelado nos últimos dias, quando este selo presente é rompido. Broken to who? Not to Christ, but to the church. Rompido para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Notice. Now. Oh, my, that just makes me tremble. I hope that the church truly understands it. What I mean, you people. I'm going to call you bride. That you understand it. Agora, observe. Oh, que coisa! Isto simplesmente me faz tremer. Eu espero que a igreja verdadeiramente entenda isto. O que eu quero dizer a vocês, pessoas. Vou lhes chamar de noiva. Vejam para que entendam isto. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos fazer a leitura em São João capítulo 14, versículo 15. São João 14, verso 15 ao 20. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Preste atenção. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Grande Pai, precisamos de Ti. Sua palavra é verdade. Onde fomos santificados. O Senhor mesmo disse, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Estamos santificados na verdade. Graças te rendemos. Ajuda-nos agora, Pai, pois carecemos de Ti para mais esta mensagem, para ajudar seus filhos que aqui aproximam, para ter um companheirismo um com o outro e uma comunhão contigo, juntamente com os irmãos. Fale ao nosso coração, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. A dúvida traz morte.
O dia da revelação do mistério de Deus é aquele dia. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Naquele dia. A gente lê a Bíblia e, se deixasse por mim, aplicaria isto somente naquele dia que o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Naquele dia. Mas William Branham, como um profeta de Deus, diz que aquilo que Jesus estava dizendo naquele dia era neste dia. Neste dia, não nosso aqui, mas nos dias do profeta. Tudo é bom posicionar. Aquele dia que desceu o Espírito Santo, aquele dia que conhecereis, que vocês vão ter uma revelação. Para conhecer, tem que ser por meio de uma revelação. Conhecereis que estou em meu Pai. Naquele dia, o mistério será revelado naquele dia. Era no dia que ele voltasse encarnado outra vez. As pessoas estão esperando Jesus vir em carne para arrebatar a igreja. Não tem Bíblia para isso. Para arrebatar a igreja, ele vem nos ares. Isso é 1 Tessalonicenses 4, verso 13 em diante. E virá nos ares. Para vir em carne, ele tinha que vir como filho do homem. Aí é carne. E como filho do homem, ele veio em William Branham. William Branham não era o filho do homem, mas era o corpo pelo qual o filho do homem estava sendo manifestado. Se você quisesse ver o filho do homem, olhe em Branham. Ali estava. Por quê? Porque o filho do homem era Cristo, o invisível, o Espírito que estava atuando dentro daquele corpo. Mas você tem que olhar para o corpo para saber que tem vida ali dentro. E ali estava a vida do Filho. O Filho tinha a vida do Pai. William Branham tinha a vida do Filho. É bom ver sempre quando Deus trabalha. E é a mesma vida. Porque quem tem o Filho tem a vida. Porque a vida, que é o Pai, estava no Filho. Tudo está no Filho. Por isso, quando veio o profeta, tudo estava no Filho. E tudo que estava no Filho estava agora em carne, manifestado num corpo, que era o visível do Filho do homem, o qual é o invisível. Certo? O invisível é Cristo, é Espírito. Mas para você vê-lo, tem que olhar em Branham. O invisível é Deus, Espírito. Mas para vê-lo, tem que olhar em Cristo. Que coisa! É a manifestação. Cada vez que Deus vem e se manifesta. A dúvida traz morte. Onde vamos começar? No Jardim do Éden. Não tem jeito de começar em outro lugar. Se a dúvida trouxe morte, a morte estava ali no Jardim do Éden. A vida estava ali no Jardim do Éden. E eles desejaram comer do fruto da morte, que é do conhecimento do bem e do mal, e deixar de lado o fruto da vida, que é Cristo. Nós hoje estamos comendo o fruto da vida, mas ainda tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto do conhecimento do bem e do mal esteve no Éden, esteve em cada época profética e esteve nos dias de Cristo, esteve nos dias do Espírito Santo, esteve nos dias do profeta
e está vivendo hoje ainda. Mas os dias da vida, esteve no Éden, esteve nos dias proféticos, esteve nos dias de Jesus Cristo, nos dias do Espírito Santo, nos dias de William Branham, e está aqui hoje ainda. Se você agora tem luz, está posto diante de você vida e morte. Se você comer do fruto, hoje, onde os mistérios não foram revelados, você vai comer o fruto da incredulidade. Este é o pecado, a incredulidade. Aí o profeta diz, você talvez pensa que fumar, beber, mentir, diz não é o pecado é a incredulidade. A pessoa mente porque ela é um incrédulo. A pessoa fuma porque é uma incrédula. A pessoa bebe cachaça porque é uma incrédula. A pessoa adultera porque é uma incrédula. Alguém diz, mas eu conheço crente. Não, não é crente. É o incrédulo que faz isso. É o profeta quem diz. Diz que o pecado é a incredulidade. Que você faz aquilo porque você não crê. Por isso que você faz aquilo. Se você fosse um crente, você não faria aquilo. Não mentiria, não roubaria, não trairia seu marido, sua mulher. Pastor não trairia sua igreja. A igreja, da mesma forma. Não trairia o ministério, porque ela tem vida. Ela comeu do fruto certo. Mas está posto diante de todos. Você pode escolher o que comer, que fruto comer. Você pode comer a mensagem não revelada e a mensagem revelada. Se você comer a mensagem não revelada, você está comendo morte. Por quê? Porque você está duvidando de Deus. Alguém diz, não, eu não duvido de Deus, eu duvido dos homens. Quando você alimenta com uma pregação que o sétimo selo não foi revelado, que os 7 trovões não foram revelados, que o novo nome não foi revelado, que a terceira etapa não aconteceu, você está comendo do fruto que é da árvore do bem e do mal. Porque já foi revelado. Se for revelado, você tem que comer onde foi revelado. O que foi que aconteceu em Apocalipse 10:8? João foi ao anjo e comeu. Dá-me um livrinho. Ele comeu. Mas por que é 10:8? Porque foi revelado por 10:7. Aí 10:8 pode comer. É alimento para você comer agora. E quem não come, morre. Quem come, vive. Estas coisas, irmãos, é tão claro que nós deveríamos observar como entrar véu adentro. Quem entrava véu adentro morria. Só o sumo sacerdote podia entrar. Um membro chegasse lá, tupetudo, então eu vou entrar. Eu não sou da tribo de Levi, mas eu vou entrar lá. Ele morria. O próprio sumo sacerdote tinha que entrar amarrado numa corda. E ele tinha romãs em sua roupa, que eram campainhas, que até a forma de andar, ele não andava como um efeminado. Ele andava como homem. Ele tinha o passo de Deus para entrar no Santo dos Santos. E conforme ele andava, aquela campainha batia. E o toque da campainha, Deus entendia que a campainha estava dizendo, santo, santo, santo ao Senhor. Olha, era uma campainha, mas Deus entendia, santo. Você pode ser assim também. E Deus te entende como santo. É uma campainha. Mas você, hoje, pode entrar. Mas vamos voltar ali mais um pouquinho. Quem entrava morria. Só o sumo sacerdote que podia entrar.
Por isso ele era amarrado, porque ninguém podia entrar lá dentro para poder tirá-lo se ele morresse lá dentro. A hora que eles percebiam, o sumo sacerdote não voltou, morreu. Algo aconteceu, ele não estava certo e ele entrou no Santo dos Santos. Morreu. Outro levita, puxa a corda. Aí vem o defunto. Aí vem o pastor morto, sacerdote morto. O que aconteceu? Agora ninguém sabe. Algo aconteceu, que ele morreu. Ele não pôde trazer as boas novas do Santo dos Santos. Ele morreu. Aleluia. Se os membros, se os obreiros começassem a perceber que eles vão na igreja, eles escutam a mensagem, mas nunca vêm do Santo dos Santos. Elas não estão vindo lá do lugar onde os trovões foram revelados. O pregador chega no púlpito e diz: nós não precisamos de trovões, nós não precisamos de selos para nós sermos salvos. E a igreja diz amém. Tal pastor, tal igreja. Ele é cego e guia cego. Se tiver um que enxerga ali, diz o que, pastor? Você não precisa de trovões? Brana disse que sem trovões nós não vamos no rapto. E o mesmo Brana disse que os trovões foram revelados nos 7 selos. E o mesmo Brana disse o que era os 7 trovões. Oh, tem que sair do Santo dos Santos. Tem que vir de lá. Mas, meu irmão, se o sumo sacerdote, se o pastor entrou e não voltou com aquela mensagem, é porque ele morreu. Ele trouxe outra mensagem, a costumeira de lavar o animal para o sacrifício na porta do tabernáculo, de entrar no tabernáculo e sofrer com a luz do castiçal, do candeeiro. A igreja tem que perceber, e a mensagem dele nunca traz lá do Santo dos Santos, onde foi rasgado o véu. Então esse pastor morreu. E a igreja tem que perceber que a mensagem é morta. Ela não tem mais aquela vida onde o William Branham foi, rasgou o véu. Ninguém mais podia fazer isso. Ninguém podia rasgar esse véu. Nem nos dias dos melhores homens. Paulo foi um grande homem. Poderia não encontrar defeito nele. Zeloso pela lei. Mas ele não podia entrar lá. Paulo foi até o 3º céu, voltou e não estava nem enxergando direito pela grandeza da visão que ele teve do 3º céu. Agora Deus vem num homem e não vai no 3º, não. Vai além da cortina do templo. Isso está além de 3º céu. Além da cortina do templo. Quer dizer, acaba o tempo. Onde que acaba o tempo? Em novos céus e nova terra. Branham foi além. Então ele passou sobre esse tempo, passou sobre o tempo da tribulação, sobre o tempo do milênio, e entrou em novos céus e nova terra e trouxe para nós uma mensagem intitulada O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Esta mensagem não é do tempo, além da cortina do tempo. Você pode ler a mensagem e achá-la simples, mas ela é além da cortina do tempo.
Ela é da eternidade, é para mostrar como vai ser a sua casa. Você já sabe como será a cidade. Ela descerá em forma de pirâmide, porque você, que é um membro desta cidade, também está sendo construído em forma de pirâmide. Aleluia. Glória a Deus. Do jeito que é a cidade, são os seus moradores. A cidade é em pirâmide, o crente também. E nós somos a pirâmide da pirâmide. Alguém diz, que pode ser isso? Você está vendo uma pirâmide ali? Agora, em cima daquela pirâmide, porque aquela pirâmide de baixo, do Espírito Santo para baixo, aquela pirâmide no Egito tem, o profeta fala sobre ela, que a pedra de coroa não está posta sobre ela porque está por vir. Mas nos dias do ministério, da revelação dos 7 trovões, aquela pirâmide de cima acoplou na pirâmide de baixo. Porque eram os 7 trovões que estavam na copa da pirâmide. E o 7º anjo foi lá com uma alavanca de fé. Tem gente que pensa que o William Branham tinha uma alavanca mesmo, mexer com pedra. É a alavanca da fé. Ele foi lá e trouxe para nós. Agora, isso é da eternidade. E você tem que saber, quem crê nessa terceira etapa não está apenas atrás de milagres, de manifestações físicas externas. Não é somente isto. Isso daí são os primeiros sinais da terceira puxada. A palavra falada foi os primeiros sinais da palavra falada. Porque a palavra falada primeiro veio através de cura, ressurreição de peixinho, salvação dos filhos da irmã Rete. É muito bom. Cura da irmã Brana. Mas a palavra falada mesmo era aquela que foi falada, que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Isto que é palavra falada. Aleluia. Quando você entra nisso, você entra na eternidade. Talvez você não entenda muito esta mensagem, mas se você for da eternidade, você entende. Porque ela veio da eternidade para quem é da eternidade, para preparar os mortais que eram da eternidade para voltar para a eternidade. Foi William Branham que disse que aqueles 7 anjos vieram da onde? Da eternidade. E eles trouxeram, eles é quem tinham a mensagem deste selo. Trouxeram a mensagem da eternidade. E aqui tinha um homem que fazia parte da eternidade. Você está aqui crendo, vendo isto, porque você é de lá. Irmãos, tem hora que nós queremos que os outros vejam e eles não são de lá. Se não for de lá, não vê. Tem que ser de lá. Você tem que ter vindo de lá. Lá dos pensamentos de Deus. Você é um atributo de Deus. Atributo é pensamento. Você estava lá. Ele pensou em você. Ele pensou em mim. E ele sabia, quando eu mandar Brana, esse vai crer. Quando eu revelar os selos, esses vão crer. Quando eu disser o que são os trovões, eles crerão. Quando eu disser o que é a terceira puxada, eles crerão. Eles vieram da eternidade. Você não pode crer se você não veio de lá. Você é de Deus porque você veio de Deus. Por que eu sou filho de Olívio Rodrigues Costa? Porque eu vim dos lombos dele. Ele era um cachaceiro e eu nasci no tempo da maior cachaça dele. Brana também nasceu do pai dele, que era um bêbado. E veio no tempo da cachaça também, mas nunca bebeu.
E eu também nunca bebi. Não quero me comparar com William Branham. Já estou abrindo logo para vocês entenderem. Estou só dizendo que isso é real. Porque eu sou filho de um pai bêbado, mas nunca bebi. Branham era filho de um pai bêbado, mas nunca bebeu. E assim você é filho de Deus. Você estava nele. Se não estava, nunca vai estar. Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela você não entra, não une. Você nasce. Amém. Aleluia. Então, como que eu vou duvidar? Se eu duvidar, eu morro. Aí você puxa a corda, aí sai o Osmar defunto. Por que você morreu, Osmar? Eu não creio que os trovões foram revelados. Não, o sétimo selo não foi revelado. Ah, defunto Osmar. É mais fácil ver isso aí. Você não crê. Não crie na terceira etapa. A terceira etapa vai acontecer. Não, defunto Osmar. Você morreu. Você tem que viver, receba a vida. William Branham veio pregar essa mensagem aqui, Cristo, Mistério de Deus Revelado, e diz, irmão, receba a revelação. Porque revelação é vida. Revelação é rocha. Não é areia movediça, onde você forma uma igreja só através de barulho, de pulos e gritos. Não, isso daqui é revelação. Eu vim do céu e vou voltar para o céu. Você veio do céu e vai voltar para o céu. Agora, se você não veio de lá, nunca vai voltar para lá. Porque não veio. A sua origem é aqui. O profeta diz, aí morre juntamente com a semente. Mas se você veio de lá, Jesus diz, vim de Deus e volto para Deus. E ele provou que voltou para Deus. E alguém fica sempre pensando, tem que tirar esse pensamento, gente. Você tem que pensar que Deus é Espírito e que o Filho é a manifestação desse Deus Espírito. No céu, na terra, em lugar nenhum se vê outro senão em Jesus Cristo. Só nele se vê o Pai. Se você chegar no céu e dizer, eu quero ver o Pai, diz, não tem jeito. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Filho. Olhem em mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou a manifestação desse Pai, que começou com o Logos, a pequena luz branca, e se tornou carne, e morreu, e voltou ao Pai, quer dizer, voltou à condição novamente original. Se você quiser ver, tem que olhar nele agora. Amém. Vamos entrar um pouquinho na mensagem? Eu sei que tudo emociona, a gente vai falando e emociona. Quem que não emociona com Deus? Quem que não emociona com a verdade? Se duvidar traz morte, e a gente que crê tem vida. A vida que você tem não é a vida que eu dei. A vida que você tem não é a vida que Branham deu. A vida que você tem é a misericórdia, a revelação que Deus trouxe da eternidade e diz é vida. Para eles viver agora, porque estavam mortos. Ó, vale de osso seco. Já chegou o tempo da vida. A vida é a terceira etapa. Se para Israel, o vale de osso seco, eles tinham que receber primeiro pele, ou tendões, carne, tendões, pele, ficou bonitinho. Mas quando se pôs de pé, aquela coisa inerte. Aí o profeta diz, venha dos quatro ventos, o Espírito, e entra nesses corpos. Aí eles moveram, aí os corpos moveram. Ele diz, isso tudo é a casa de Israel. Mas o povo de Deus estava sem vida. Na mensagem, a festa das trombetas, o irmão Branham pregou isso. Diz, o Espírito Santo estava preso por 2000 anos. Foi William Branham que pregou isso. Está ali na mensagem, a festa das trombetas, o Espírito Santo preso por 2000 anos. Leia a festa das trombetas 205 por aí, né?
5, 16, está ali. O Espírito Santo está preso por 2000 anos, mas será solto na hora do entardecer, pela mensagem do entardecer. Agora, foi solto por ele mesmo. A hora do entardecer era a hora de William Branham. O tempo do entardecer, o mensageiro do entardecer era William Branham. Soltou o Espírito Santo. Aí a igreja começou a mover. Você pensa que a igreja move é quando a igreja é curada? Não, irmãos, isso é natural. Aí eu arrepiei, glória a Deus, aleluia. Aí eu fui curado, fui abençoado, aleluia. Aí eu comprei mais um carro, e comprei um carro novo, e uma casa, aleluia, aí glória. Deus está me abençoando. Isso é da terra. Mas quando você diz, eu recebi a revelação dos 7 trovões, que Deus deu para William Branham, eu recebi na sua mensagem, eu vi. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Eu vi isso. Quando eu vi isso, eu tive vida. Ninguém conseguiu me segurar. Eles disseram, pare de entregar suas fitas. Eu pensei, é mais fácil eu parar de estar com vocês. Mas aquilo que eu tenho recebido, eu tenho que entregar. Cada homem tem sua convicção. Branham teve a dele, e quando eu comparei que a minha convicção desse dia identificava com a convicção de William Branham no dia da revelação dos 7 selos, eu não tive dúvida. Se eu perder a igreja, é porque eu não tenho ministério mesmo. Deixa eles embora. Eu vou aprender outra vez a montar sapato. Porque o que eu sabia em 1968 a 70 era montar sapato. Sem mais nada. É arrancar toco, derrubar árvore, carpir café. Acho que montar sapato era mais fácil para mim. Se eles forem embora, então vou montar sapato. Vou fazer alguma outra coisa. Mas eu tenho que pregar isso. Que eu fique só. Isso é verdade. Nós temos encontrado pastores aqui no Brasil que estão fazendo isso. Perdeu quase toda a igreja. Mas não perde o ministério. Perde quase toda a igreja. Mas por quê? Porque crê na verdade. Crê na palavra. É gente de pulso que pode pegar homens estudados e falar para eles, meu irmão, você sempre pregou isso daqui assim. Olha como está diferente aqui. Olha como o Branham diz aqui. E eles não podem sair desses irmãos. Eu acho bom isso daí. Isso é gente de estrutura, é gente de fé, é gente que recebeu vida. Isso daqui não faz você ser valente, grande, não. Faz você ser um valente pequeno. Aí quer ser grande. Não, filho, não adianta nem se me espichar. Não adianta querer ser grande. Isso daqui é a palavra. Você dá a palavra e deixa ela fazer o efeito. Não adianta eles querer segurar o povo. Não escuta. Há muitos anos atrás eles disseram para nós, não escuta, pastor Joaquim. E eu ia lá e... Você não ia também? Você não fez isso? Amém? Eu fiz isso. Ouvia baixinho, quietinho. Até que um dia que eu recebi a revelação, agora eu vou ouvir alto. Estou saindo, irmãos, estou indo embora. Agora na terceira etapa foi a mesma coisa. Eles dizem, não escute Osmar. E o eleito diz, é para não escutar, então tem alguma coisa escondida aí. Eleito é vivo. Eleito não é bobo. Se fala para não ouvir, eleito não é bobo, que fica amarrado na barra da saia do sacerdote. Eleito não, eleito, ó, eu estou amarrado na palavra. Se Paulo mandou examinar tudo, e o meu pastor está falando para eu não ouvir, talvez tenha alguma coisa escondida lá que eu possa aprender. Eu vou ouvir. Ouvir e sair daí. Ouvir e crie. E se eu não tivesse ouvido? Alguém diz, eu obedeço meu pastor, porque a Bíblia diz, obedecei aos vossos pastores. Amai vossos pastores.
E eles ficam nisso aí. Aí você não devia nem ter saído das denominações lá atrás. Você devia ter amado eles e ficado por lá também. Porque hoje você está fazendo isso. Você tem que amar a palavra. O pastor que está com a palavra, você tem que encontrar. E o pastor meu é Branham. O pastor dos pastores é William Branham. Se William Branham é pastor até de Jezabel, da Igreja Católica. Você pensa que as igrejas no dia do juízo vai ser julgado por quem? Esta mensagem. Eles vão ser julgados por esta mensagem. Eles vão ouvir essa mensagem, seja católico, seja espírita, seja assembleano, seja o que for, seja da primeira, segunda etapa, da terceira. Ali você vai ver se isso é verdade ou não. Pentecostais que ficaram cegos e nem o batismo creram. Vocês vão ver lá se batismo em nome de Jesus Cristo era de Pedro ou era do Espírito Santo. Vocês vão ver, povo da mensagem, que diz que essa etapa que estamos pregando é do Osmar. Você vai ver no dia do juízo se é do Osmar ou se é de Branham. Você vai ver lá. Porque nós vamos encontrar uma vez mais. O desafio está sendo feito agora. Mas nós vamos encontrar uma vez mais. E naquele dia, se hoje o Cordeiro saiu do trono, mas se você crê na mensagem, a misericórdia te assiste. Porque a misericórdia está nessa terceira etapa. Mas naquele dia do grande juízo, não haverá misericórdia mais. Será trazido à tona, claro, as palavras que você disse contra esta pregação. E você vai ser julgado naquela hora. E o juiz foi o que veio no Monte Pôr do Sol com cabeleira branca. Você lembra quando um homem de cabeça branca também pregou para você? Que eu vim como juiz de cabeleira branca. E eu tinha vindo da eternidade juntamente com 7 anjos para trazer a mensagem para o 7º anjo. E eu peguei o 7º anjo na terra e levei ele para cima, dentro daquela nuvem formada por estes anjos. Oh, o julgamento vai ser claro. Duvidar é morrer. Você pode saber que os ministérios que você está puxando hoje, puxa a corda, cadê? Cadê a revelação dos trovões? O pastor diz, não precisa. Ele não foi no Santo dos Santos. Os irmãos deveriam dizer, o pastor, você foi até onde? Você não entrou no véu adentro? Tem que entrar. Oh, não pode. Lá é lugar que ninguém entra. É santo do santo. Não, o véu foi rasgado por Cristo lá atrás. E agora, pelo Espírito Santo, o anjo forte rasgou outra vez. Aquele véu do templo foi rasgado e agora foi rasgado o véu dos mistérios. Não há mistério mais, pastor. Não, ainda tem que saber da terceira puxada. Não, pastor, eu já sei. Agora eu te pergunto, eles vão crer em você? Eles têm experiência, eles têm mensagem na mão. Estados Unidos está cheio de livro para doar para o mundo inteiro. E tudo que é de bom está dentro do livro. E você mostra para eles. O irmão Branham diz na mensagem dos ungidos dos últimos dias, diz, quando Deus me tirar da terra, terminar comigo aqui, leia minhas mensagens. Branham nunca diz assim, quando ele me levar, falando claro mesmo, quando ele terminar comigo aqui, espera que eu vou ressuscitar e vou vir para falar com vocês. Não, quando ele terminar comigo, leia as minhas mensagens. Aleluia. É isso que nós estamos fazendo. Estamos tirando isso das mensagens. Não é minha, é da mensagem.
Não é aprendizado meu, vocês não aprendem comigo, vocês aprendem com a mensagem. É Brana que pregou, está dentro dos livros, está sendo proclamado. Este é o nosso ministério, não é o seu. E proclamar essa mensagem com a vida, mostrar para os outros. Você já pensou bem? Pessoas como nós, como o irmão Adriano. Estou gostando do irmão Adriano, que jeitinho dele agora, você viu? Ele está vindo assim prumadinho, de paletó, gravata. Você viu? Oh! Irmã Sara, o que você está achando aí? O que você viu? Agora está sempre pondo terninho? Está parecendo da congregação cristã? Diz, não, eu sou da congregação dos santos. Dos santos revelados. Não é? Mas é bom ver essas coisas. E a mensagem, e o resumo sendo entregue. Hein? E aquelas pinceladas assim, e aquela espadada que corta e que teólogo não entende. E aí vai procurar, é outro que restinga. Na minha identidade diz que eu sou da restinga também. Já pegou nós dois de restinga, eu vou te falar. Vai dar restingada para todo lado. Meus irmãos, é hora de firmar-se na verdade. É a verdade e acabou. Não vou duvidar. Dúvida traz morte. É 237, Cristo, Mistério de Deus Revelado. Só para me encerrar. Não quero pregar mais. Quer ficar só aqui, tá bom? Agora, se toda essa tristeza e quebrantamento de coração nos tem vindo por causa de uma só mulher, duvidando de uma só palavra de Deus, crê você que ele o receberia agora se você duvida de alguma palavra? Não chega você saber que Eva duvidou e trouxe morte? Você vê uma sirene tocando, lembra em Eva. Ó, a sirene tocando. E você tem que sair do caminho. Você já aprendeu ao tirar carta, ao estudar para aquilo, já aprendeu. Ouviu uma sirene tocando, vai se encostando. Abram ela. Algo aconteceu. Vem uma emergência. Sai da frente. Você não percebe isso? Que agora a palavra foi revelada. E você tem que ver estas coisas reveladas. E se você não ver, você é outra Eva morta. E o irmão Brana diz que a primeira Eva caiu no Éden. A segunda caiu por rejeitar a Cristo. Ela caiu em Niceia. Ele diz agora, Deus levantará uma que não cairá, porque está preordenada a não cair. Esta que não vai duvidar da palavra revelada. Se Deus diz que nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelaria o mistério, eu levanto a minha mão, diz obrigado, Senhor. Eu creio nessa revelação. Aleluia. Glória a Deus. Condenou um homem, e todo esse quebrantamento de coração foi porque uma só palavra foi duvidada. Porém agora, por outra parte, tomará em conta os anos de experiência, de estudo da Bíblia, ou as ações de outros que até têm dado suas vidas por isto e aquilo, para dizer-lhes, bom, está bem, cometa-o. Não. Se aqueles cometeram e erraram, se você comete a mesma infração, você vai ter que pagar o preço, hoje também. Se eles pagaram e trouxeram morte, todo mundo que ouve uma mensagem que os trovões não foram revelados, é uma mensagem de uma Eva caída, de uma igreja caída, de um ministério caído, de um ministro caído. Dizer, o selo não foi revelado, o sétimo selo não foi revelado. Gente, eu leio tão claro, será que é eu que leio errado? Ó, tenta você ler outra vez aí para ver. Sétimo selo, 152. Aquele sétimo anjo da constelação era quem tinha o sétimo selo. Pula agora para 201. E ele voou para mim. Onde estava o sétimo selo? Olha, era aquele da constelação que tinha. Agora, aquele anjo de cima da constelação, o sétimo, representava Brana, o sétimo aqui na terra. Aquele sétimo voou para mim. Quem é que tinha o sétimo selo? Ali o sétimo selo em Brana.
É simples, está dentro do sétimo selo. Mas as pessoas não podem ver. Elas não vieram. Para começar, irmão, quem vê o sétimo selo, sabe quem é? Quem faz parte do sétimo selo. A gente pensa que todo mundo tem que ver. Irmão Branham diz assim: no tempo que Jesus veio e morreu, nem a terça parte de Israel soube. E as nações que vieram depois nem ficaram sabendo. Mas ele veio para salvar aqueles que crê nele. Então não importa se for poucos naqueles dias, porque não ia entrar muitos judeus mesmo. Mas e agora, durante o período gentil, quase 2000 anos, Deus veio outra vez. Oh, irmão, se você quer vê-lo vindo outra vez, essa é a vez que ele veio. Agora, ele vai vir nos ares para nos levar, porque ele já veio para nos preparar. Deus, como um bom marido, nos preparou para ele mesmo. Efésios 5, 22 em diante, cumpre também com Jesus Cristo. Ele preparou a igreja para ele mesmo, como o marido prepara a moça para ele mesmo. Diz: eu vou casar. O rapaz diz: vou preparar, que eu sou marido. E eu quero essa esposa. Mas tem que ser do jeito que eu sou. E Jesus quer essa esposa do jeito que ele é. E Jesus é o selo. E a igreja é o selo. Ao nascer do sol, 202. E eu não estou pregando coisa minha. Vai lá examinar. Ele diz: Cristo é o selo. E selos revelados. A igreja tem os selos revelados. Ela é agora esse selo. O sétimo selo termina quando nós sairmos da terra. Isso é o que diz William Branham em Festa das Trombetas, 232. Ali termina o sétimo selo. Porque nós fazemos parte deste selo, que para o mundo não é revelado. Porque somos o mistério. Vigie bem o sétimo. Ele é o mistério. Ele é a vinda do Senhor. O Senhor veio e eles não souberam. No tempo do irmão Branham, o Senhor veio, eles não souberam. Agora, o Senhor está na terra, através da mesma mensagem do William Branham. Esta mensagem é mensagem lá de Santo do Santo, onde estavam todos os mistérios cerrados, mas nos dias da voz do sétimo anjo aconteceu um grande milagre, como nos dias da morte do Senhor Jesus Cristo, que o véu rasgou, Deus rasgou o véu de alto a baixo. Nos dias da voz do sétimo anjo, o anjo forte veio do céu e diz: os mistérios não existem mais, o livrinho está aberto. E vi outro anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto, Apocalipse 10:1, e ele deu o livrinho aberto para o sétimo anjo que estava na terra. Amém, amém. Senhor, obrigado, Pai, por esta palavra. Ajuda-nos a crer mais. Ajuda-nos a crer. Cada dia, se houver algum ponto de dúvida, eu duvido da minha dúvida. Eu creio na sua palavra. O Senhor disse que nos dias do sétimo anjo, ele tocaria a trombeta e revelaria o mistério. Então, eu creio, em nome de Jesus Cristo, que o mistério foi revelado. Cristo, o mistério de Deus revelado. Naquele dia, no dia que o Senhor manifestou outra vez na carne de um profeta nessa terra e abriu o livro para nós, dentro de um quartinho, como o Senhor trabalha, não numa grande catedral, dentro de um quartinho simples. Todo dia o Senhor ia e fazia uma visita para William Branham. Meu Deus, como isso me faz lembrar que pela viração do dia o Senhor passava lá pelo Jardim do Éden. Senhor, e ali o Senhor passou às 11 da manhã, quase meio-dia, o Senhor passou. Quando o seu profeta pensava que o primeiro selo era aquelas coisas que ele tinha pregado anteriormente, o Senhor chegou e disse para ele: não, guarda isso. Isso daí são das denominações. Esse primeiro selo, você vai ver que é o anticristo. Não é a igreja primitiva, não é o Espírito Santo. O
O Espírito Santo é Apocalipse 19. Quando ele vem, ele é o Verbo de Deus. Oh, Pai, estamos agradecidos por esta mensagem, por esta revelação. Em nome do Senhor Jesus. Ajuda meu irmão, minha irmã, a não duvidar. A dúvida gera morte, mas a fé gera vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero, chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus, oh, meu Jesus.